cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Olá, boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos, que saudade de todos, poder estarmos juntos, fazendo um culto ao Senhor, todos juntinhos, aglomerados. Neste momento é impossível, mas é possível estarmos aqui, prestando um culto ao Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz que é em espírito e em verdade. Então eu quero, neste momento, dizer para você que você é muito bem-vindo, meu querido irmão, saudades. Que você que nunca nos assistiu também é muito bem-vindo. Todos aqueles que já estiveram conosco também nos nossos momentos de culto, aqueles que têm participado, né, online, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós teremos mais um culto virtual e para a gente começar esse culto, vamos começar orando, falando com o nosso Deus. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, engrandecer o teu nome, Jesus. Obrigado a Deus por essa oportunidade que temos de falar com o Senhor. Abençoa a vida dos nossos irmãos, os de perto, os de longe. Ó Deus querido, nós sabemos que Tu és o Deus que está em todos os lugares, passeando, visitando a todos. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja abençoando a cada pessoa. Abençoa a minha vida, abençoa a vida do pastor, da Mari, da Luísa. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando a cada irmão, aonde essa mensagem estiver sendo alcançada, que seja alcançada pelo Senhor. Abençoe esse culto, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, através dos louvores, através dos testemunhos, através da Tua palavra.
Jesus querido, muito obrigada por tudo. Ser com cada um, ó Deus, que esteja clamando a Ti neste momento, que também possa ser alcançado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olá, família BVM! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar os avisos da semana da nossa igreja. Venha participar das nossas células online. Nas quartas-feiras tem a célula das mulheres às 20 horas pelo aplicativo Zoom. Caso você queira participar, é só você entrar em contato com a irmã Luciana. Nas sextas-feiras tem a célula dos adolescentes às 20 horas, também pelo aplicativo Zoom. E caso você queira participar, é só você entrar em contato ou com a Dulcilene ou com a Simone. Eu faço parte, gosto bastante, é bênção. No sábado tem a célula das famílias às 19 e às 21 horas. Caso você queira participar, é só você entrar em contato com o pastor Márcio. Os cultos da nossa igreja são às quintas-feiras às 19h30 pelo Facebook em transmissão ao vivo. Caso você queira participar, é só você entrar na página do Facebook da igreja, Igreja Batista da Vila Muniz. E nos domingos nós temos os cultos transmitidos pelo YouTube e também pelos Facebook às 19 horas. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau! A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa! Eu não te dei espírito de temor, mas que ousadia de te mandar. Tu irás onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Pra você sorrir, sabe a decisão é decidir amar. Respira pra poder sorrir, que o céu que o rico não pode comprar. Pra
de amar. Despedir pra poder subir pro céu que o rico não pode comprar. Pra você sorrir, olha a leveza da criança, sem certeza ri e dança, quanta beleza há na confiança. Às vezes só nos falta um pouco de humor, às vezes só nos falta por mais amor. No jardim sem cores, no tempo dar flores, se plantei chorando, sorrindo eu vou voltar. No jardim sem cores, no tempo dar flores, se plantei chorando, sorrindo eu vou voltar. No jardim sem cores, no tempo dar flores, se plantei chorando, sorrindo eu vou voltar. No jardim sem cores, no tempo dar flores, se plantei chorando, sorrindo eu vou voltar. No jardim sem cores, no tempo dar flores, se plantei chorando, sorrindo eu vou voltar. Flores no tempo dar flores, se plantei chorando, sorrindo eu vou voltar. Sejam bem-vindos e sintam-se abraçados. Deus abençoe a vida de todos vocês. Não tenha medo, tenha esperança. Sejam bem-vindos à família BVM. Aqui é lugar de gente feliz. Sejam bem-vindos, família BVM. Deixar vir a minhas crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. O meu pastor, nada faltará. 23, 1. Feliz Dia das Crianças! Deixar vir as minhas crianças e não as impeçais, porque Deus é o reino de Deus. Marcos 10:14. E Jesus recebeu com muito amor e carinho as crianças, e as crianças se sentiram muito abraçadas. E você que está me assistindo, você também é especial para Deus. Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por todas as crianças e pelas famílias delas, por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que o Senhor nos deu. Amém. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje está começando mais um IBVM Kids e hoje nós vamos falar sobre a história de Davi e Golias, que fica em 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 1 ao 57. Os filisteus e os israelitas estavam em guerra, e cada um dos povos estava em uma colina. E foi aí que um gigante filisteu chamado Golias gritou a seguinte frase: "Mandem um homem e deixem nós dois lutarmos." Os israelitas ficaram com muito medo, e Golias continuou repetindo essa frase por 40 dias. Davi tinha 3 irmãos que foram para a guerra junto com Saul. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, seu pai chegou até ele e pediu para que ele levasse pães para os seus irmãos. Quando Davi chegou ao encontro dos seus irmãos e de Saul, o gigante gritou mais uma vez: "Mandem um homem e deixem nós dois lutarmos." Então Davi disse a Saul: "Eu vou lutar contra o gigante." E Saul riu da cara de Davi. Então ele respondeu Saul: "Deus vai me livrar das mãos deste filisteu." Quando Davi chegou ao encontro do gigante, o gigante começou a rir da cara dele e se sentiu ofendido, pois ele tinha certeza que ele ganharia essa luta com Davi. E Davi disse: "Você pode ter escudo e espada, mas eu tenho a palavra de Deus e eu sei que Ele está comigo." E foi aí que Davi pegou uma pedra e atirou bem na testa de Golias, e ele caiu de cara no chão.
E nós devemos confiar em Deus, independente da situação e da circunstância, porque Ele sempre está conosco. Davi venceu a guerra e os filisteus começaram a sentir medo do povo de Israel. E foi aí que eles se sentiram vitoriosos, pois todos eles confiaram em Deus. Não tenha medo, tenha esperança. Tchau! Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que legal, que bom esse domingo, logo no dia das crianças, tantas crianças lindas aí falando seus versículos, cantando, levando a sua mensagem, orando. Que bom, que bênção, Deus abençoe a todos. Queria agradecer às irmãs que com tanto carinho prepararam uma lembrança para as crianças da IBVM. Lembrando, irmãos, que são as crianças até 12 anos que receberam seu kitzinho, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado a cada irmã, cada irmão que ajudou a correr atrás, distribuiu, gente, vocês são bênção demais. Bom, estou gravando essa mensagem na quinta-feira à noite, tá bom? Porque sábado está programado para nascer a nossa menininha, nossa filhinha Luísa. Então, possivelmente hoje, domingo à noite, talvez estaremos no hospital, tá bom? Então, quero agradecer a Deus. Quero pedir a oração dos irmãos, tá bom? Que cuide, que Deus esteja no controle de tudo. E hoje, a palavra, eu quero dar uma pausinha em Neemias, tá bom? Vou dar uma pausinha no livro de Neemias e vamos falar uma mensagem direcionada às crianças. E antes disso, eu queria só deixar alguns avisos, tá bom, irmãos? Eu avisei na quinta-feira, mas queria deixar aqui para todos. Eu estarei pegando 15 dias de férias, tá bom? 15 dias agora, estarei aqui cuidando, ajudando Mari, cuidando com a Luísa, minha sogra estará aqui conosco para nos ajudar. E durante esse período, quem estará responsável pela igreja é a nossa irmã Valnice, que é a primeira vice-presidente da igreja, tá? Então, qualquer problema relacionado à igreja, podem procurar, tá bom? As atividades continuam. As células continuam, então se você mulher quiser participar das células de mulheres, às quartas-feiras, entre em contato com a nossa irmã Luciana, tá bom? E se adolescente, entre em contato com a Dulcilene ou com a Simone. A célula dos adolescentes é sexta-feira às 20 horas pelo Zoom. Segunda-feira temos a nossa célula, tá bom? E no sábado tem a célula às 19 horas e as células 21 horas, tá bom? Se você quiser participar de alguma dessas células, entre em contato com a irmã Luciana, da célula das 19, ou a irmã Dalvani, da célula das 21 horas, tá bom? Quinta-feira teremos os cultos normalmente, e quem estará diante dos cultos é aquele querido casal, nosso irmão Lico e a irmã Sueli, que estarão fazendo a célula lá pela página da igreja do Facebook. Então vão lá e olha, gente, vai ser bênção, sem dúvida alguma. E aqueles que o nosso irmão Lico estará cuidando de toda a parte social da igreja, de receber pedidos de doações. Se você quiser doar algo, entre em contato com ele. Se estiver precisando de alguma coisa, entre em contato com o Lico, ele estará organizando isso. A irmã Toshi estará entregando as doações que caso tenham. A irmã Sirene, a irmã Adriana continuam o trabalho com as crianças, então elas estão semanalmente entregando o material para as crianças estudarem em casa, para os pais, avós ajudarem as crianças. Enfim, não paramos, não estamos parados. A IBVM tem trabalhado muito.
E durante esse período ainda não estamos funcionando, tá bom, meus irmãos? Ainda não estamos funcionando, estamos com o templo físico fechado, porém a igreja está funcionando virtualmente. Se você quiser fazer parte dos nossos encontros virtuais, entre em contato conosco, vai ser uma alegria ter você. E depois dessa pandemia, guarda a tua visita lá, quero dar um abraço em você, quero estar junto, e se gostar, fica com a gente, tá bom? Outra coisa, se você já entregou a tua vida a Cristo, se você reconhece que é um pecador, se você quer se batizar, entre em contato comigo. Estamos organizando nosso grupo de batismo para depois da pandemia, depois tudo se organizar. Se quiser, entre em contato, vamos estar conversando. Pastor, eu estou, pastor, distante da igreja, eu estou fora da comunhão e eu gostaria de estar em comunhão e gostaria de estar com vocês. Entre em contato comigo, será um prazer recebê-lo. Tá bom, meu irmão? Feito! Feito! Maravilha! Então, meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje de um tema bem legal. E nesse Dia das Crianças eu quero dar uma paradinha no estudo de Neemias, retornarei depois. Título hoje, gente, é o seguinte: Deus chama as crianças. Deus chama as crianças. É muito legal e eu quero falar sobre isso com vocês. Porque às vezes as pessoas, nós temos até uma costume de falar que as crianças são o futuro do país, as crianças são o futuro da igreja, mas não, as crianças são hoje. E assim, os irmãos da IBVM veem que elas são muito especiais, certo? As crianças, elas são muito especiais, elas são muito sinceras demais. Eu gosto de usá-las, no bom sentido, dentro da nossa ordem de culto. Elas abraçam, elas oram, elas servem ceia se precisar, elas estão na recepção. É criança, é para servir, é para ajudar, é para aprender. Deus usa a criança, Deus chama a criança, e as crianças não são um futuro, crianças são um presente. E eu quero que você abra sua Bíblia para o livro de 1 Samuel. Alguns conhecem essa história, eu queria refletir sobre essa história hoje. 1 Samuel, capítulo 3. Tá? Vamos ler o capítulo 3, mas antes disso, deixa eu situar você nessa história. Essa história é muito linda, vale muito a pena você ler 1 e 2 Samuel. Mas o livro começa contando sobre Eucana. Eucana era um homem, apesar de ser um nome parente feminino, é homem. Eucana era um homem, ele era casado com duas mulheres, Ana e Penina. Porém, Ana era estéril e Penina tinha dado filhos para Eucana. E a Bíblia fala que Penina ficava zombando de Ana. Você não dá filho para Eucana, ele me ama mais do que ama você. Isso partiu o coração de Ana, a tal ponto que em uma das vezes que ela foi no templo de Deus, que eles iam uma vez por ano adorar a Deus, ela chorou tristemente, ela abriu o coração a Deus. E além do coração dela estar partido, a Bíblia diz que ela balbuciava algumas palavras, e Eli, que era profeta, ele achava que ela estava bêbada. E Eli chamou a atenção dela. Como é que você pode estar bêbada essa hora, isso, aquilo? E aí Ana falou, não, eu não estou bêbada. Eu estou apenas clamando a Deus. E ela abriu o coração a Eli. E eu acho que Eli ficou tão sem graça com a bola fora que ele deu. Ele falou, meu Deus do céu, o que eu fiz? Que ele abençoou, Ana. Que Deus te abençoe, que Deus te dê aquilo que teu coração quer. E Ana foi embora feliz. A Bíblia diz que ela foi com o coração mais aliviado. Voltou para casa. Depois de algum tempo, ela ganhou um filho. Deus deu a ela Samuel. E ela fez uma promessa. Ela faz a promessa seguinte: se Deus me der filho, eu estarei entregando, consagrando esse filho a Deus. Eu estarei entregando Samuel aos cuidados de Deus. E foi tão interessante que Ana, quando eles iam uma vez por ano a Jerusalém, lá no templo, no ano seguinte, o bebê ainda era pequeno. Aí o esposo dela falou, amor, vamos para o templo adorar a Deus? E a Ana lembrou da promessa e falou, não, deixa eu curtir meu filho. Eu só vou subir no templo quando ele parar de ser amamentado e eu irei consagrar a Deus. Então Ana não foi ao templo, Ana ficou curtindo Samuel com ela, o bebezinho, dando de mamar, cuidando, fazendo, porque ela sabia que ela ia cumprir a promessa. Coragem, não é verdade? Único filho. Mas ela havia falado que se Deus desse a ela, ela iria consagrar a Deus. Depois que o menino desmamou, ela leva ao templo e entrega lá para Eli. Lembra o profeta que deu a bola fora lá? Falou que ela estava bêbada, tudo? Ana chegou e falou, o senhor não sei se vai se lembrar, mas eu fui uma mulher que vim aqui, contou toda a história para Eli,
E eu prometi a Deus, se Ele me desse um filho, eu iria consagrar. E eu trouxe aqui hoje para entregar para o Senhor. E Samuel, bem pequenininho, ficou sendo cuidado por Eli. Foi como um filho para o profeta Eli. E aí, gente, quando a gente para e ouve essa história, fala assim, que bênção, né? Um menino sendo criado por um sacerdote, o sacerdote Eli que vivia no templo, que ambiente legal, mas não. Se você ler o capítulo 2 de 1 Samuel, você vai ver que Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, e eram tranqueira, não valia nada. O pessoal levava, para vocês terem uma ideia, as pessoas tinham o costume de levar a oferta de carne, sacrifício de carne para queimar ao Senhor. E aquela carne era levada, era queimada, a gordura era queimada para chegar até Deus. A Bíblia diz que Hofni e Finéias e os auxiliares deles iam pegar com um garfo, tirava a oferta das pessoas de dentro, roubando de Deus aquela oferta, ao ponto de que alguns homens chegavam, os ajudantes de Hofni e Finéias, chegava o pessoal que falava, o pessoal que ia com a carne crua para ser entregue, e eles falavam assim, olha, em vez de você pôr para queimar, entregue a carne assim para nós, porque a ideia deles ou era comer, ou talvez até fazer troca dessa carne com alguma outra coisa. Aí quando a pessoa se negava a fazer isso, a Bíblia diz que esses rapazes roubavam, tiravam da mão desses caras aquela oferta, tiravam a força. Gente, eles tinham perdendo totalmente o temor a Deus. Para eles o ministério era apenas um meio, um recurso de ter uma vida boa, de comer tudo bom, de se deitar com as mulheres, de se prostituir. Irmãos, eram homens totalmente desviados. Aí você fala assim, puxa vida, pastor, mas o profeta Eli não sabia disso. Não, ele sabia. Ele sabia. Se você olhar lá em 1 Samuel 2,22, diz que Eli, ainda idoso, ou já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam. E diz que todo Israel também sabia, ou seja, todo mundo sabia. Sabia que eles roubavam as ofertas, sabia que eles se deitavam com as mulheres que serviam na tenda do encontro. Você tem noção do que é isso, gente? A tenda do encontro é o lugar onde ficava ali próximo à arca de Deus, ao lugar sagrado, e ali tinha algumas mulheres que serviam, que arrumavam, que trabalhavam para o templo, e Hofni e Finéias se deitavam com essas mulheres, tinha relação sexual com essas mulheres dentro do templo. Gente, que coisa abominável, que falta de temor, que nojento, e o pior de tudo isso, Eli sabia, o profeta sabia e não fazia nada. Mas em meio a esse turbilhão, está Samuel. E a gente para e pensa assim, rapaz do céu, mas crescer num lugar desse, num ambiente desse, o profeta omisso, os filhos do profeta sacerdote omissos, do sacerdote Eli omissos também. Como que Samuel ia crescer? Mas olha, a Bíblia diz que Samuel crescia, estimado por Deus e pelo povo. Está lá em capítulo 2, versículo 26. Então, mesmo em meio a esse ambiente doentio, Samuel estava saudável espiritualmente. Que coisa linda! E Ana foi tão abençoada por Deus que a Bíblia diz que depois que ela entregou Samuel, Deus a abençoou e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Que coisa maravilhosa! Mas, gente, lembra do ambiente dos filhos de Eli, que fazia tudo de errado, de Eli, que era omisso, era um pai omisso? A palavra de Deus nos diz que Deus mandou um profeta. Lá no capítulo 2, versículo 27, diz que Deus mandou um profeta, e esse profeta falou o seguinte para Eli: Deus diz que você e seus filhos pagarão por tudo que está acontecendo. Deus está dizendo que não vai ter mais velhos na tua família, ou seja, as pessoas da tua família vão morrer cedo. E Deus está dizendo, olha que triste, que aqueles que estiverem vivos estarão vivos para fazer com que caia lágrimas dos seus olhos. Ou seja, aqueles que viverem, seus filhos, seus netos, só vão trazer desgosto para você. Eli. Nossa, que coisa terrível. Tudo isso por causa da omissão de Eli, um homem de Deus. Mas, nossa, que pesado, né? Vamos para o capítulo 3, depois, isso é só o capítulo 1 e 2, se você ler tem tudo isso que eu estou te dizendo. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli,
Sabe o que é esse ministrar perante o Senhor? Ele servia, tá, gente? Ele era um adolescente, possivelmente uma criança para um adolescente, e ele servia. Ele ajudava talvez a limpar ali onde que tinham sacrifícios, ele ajudava a tirar o pó das relíquias que ali estavam, de tudo, do candelabro, de tudo mais. Ou seja, Samuel trabalhava na organização de tudo que se referia ao culto, e Eli ensinava ele. Mas olha que interessante no final do capítulo, versículo 1. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Olha, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Isso é incrível. Eles não tinham a Bíblia como temos hoje. Eles tinham apenas alguns poucos livros do Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Alguns trechos. Então, por isso que era necessário que Deus falasse através de visões ou através de sonhos. Porém, diz que naquele tempo não. Deus já estava um bom tempo sem falar. Sabe por quê? Devido à atitude de Eli e de seus filhos. Eles estavam tão distantes de Deus que Deus já não falava mais com eles. Eles estavam tão distantes de Deus que Deus já não se relacionava com eles. Primeira coisa. O fato de eu ser pastor não significa que Deus vai continuar falando comigo, porque eu posso continuar sendo pastor, mas estar distante de Deus. Eli era um sacerdote. Porém, estava distante de Deus. Eli falava sobre Deus, falava de Deus, mas Deus não falava com Eli. Deus não se relacionava mais com Eli. Para se pensar. Talvez eu e você possamos correr o risco de estar na igreja, trabalhando, fazendo, cantando, dando lição, fazendo um monte de coisa. Mas Deus talvez não fale mais conosco. Cuidado. Versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha, gente, não sei, mas aparentemente, as coisas lá tinham virado uma bagunça, porque Samuel dormia dentro do lugar onde ficava a arca de Deus. O lugar onde ficava a arca de Deus, Eli transformou num dormitório. Estão entendendo? Virou um quartinho. Um lugar onde antes era inimaginável que alguém ficasse ali. Era inimaginável que alguém ficasse dormindo naquele lugar. Mas aparentemente, para que se Samuel estava dormindo naquele lugar, perto da arca do Senhor, perto de tudo que era tanto sagrado para eles já haviam perdido muito temor. O Eli, principalmente. Versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel e Samuel respondeu: estou aqui. Mas Samuel correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli lhe disse: não chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Que menino educado, né? E disse Eli: meu filho, não chamei, volte a deitar-se. Interessante o versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Entenderam? O capítulo diz que Eli estava ensinando Samuel a servir ao Senhor, a ministrar. Lembra? Versículo 1, menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Ou seja, Eli ensinava Samuel a trabalhar em tudo que se referia ao culto. Tudo que se referia a limpar as coisas, a como fazer o sacrifício, tudo que envolvia o trabalho do culto, Eli estava ensinando Samuel. Mas olha que interessante, no versículo 7 diz que Samuel não conhecia Deus, porque a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele. Olha só, meus irmãos.
E essa palavra veio muito a mim, porque estou prestes a ser pai pela primeira vez, isso me traz muito temor e tremor. Desde quando a Mari começou a ficar gestante, aí nós oramos, fazemos o culto, temos orado para que Deus abençoe a vida da Luísa, abençoe o casamento da Luísa, abençoe os filhos da Luísa, abençoe o trabalho da Luísa, que ela seja bênção. Porque não sabemos como vai ser, mas nos colocamos à disposição de Deus para ser melhor. Não seremos os melhores pais do mundo, mas sabemos que vamos ser a primeira referência para ela. E a minha preocupação como pastor é de fazer com que a Luísa se torne uma cantora dentro da igreja, por ser filha do pastor, ou uma menina que dê aula na IBD, ou uma menina que ajude, faça teatro, que ajude. O meu medo é fazer com que ela aprenda tudo que se refere à parte litúrgica do culto, que era o que Eli fez com Samuel. Mas Eli não apresentou Deus a Samuel, porque Samuel ainda não conhecia Deus. Isso é um risco que nós temos. Nós corremos o risco de levar nossos filhos à igreja. Nós corremos o risco de ensinar nossos filhos a ir para a IBD, ensinar nossos filhos a cantar, ensinar tudo o que se refere à liturgia de um culto. Mas não significa que estamos apresentando Deus. Estamos apresentando apenas o ritual, mas não Deus. E era isso que Eli fez. Eli apresentou apenas o ritual litúrgico para Samuel, mas não apresentou Deus a Samuel. Triste, né? Versículo 7, a palavra de Deus ainda não havia sido revelada a Samuel. Quantas crianças hoje cresceram na igreja, quantos adolescentes cresceram, quantos jovens cresceram na igreja. Se tornaram líderes de jovens, líderes disso, foram em acampamento, foram um monte de coisa. Mas se tornaram apenas pessoas que sabem trabalhar na igreja. Quantos homens existem nas igrejas hoje que são diáconos, são presbíteros, que nasceram na igreja, cresceram na igreja, mas não conhecem a Deus? Que isso, pastor? Eu sou diácono há 30 anos, não interessa. Talvez você aprendeu a ser diácono, mas a palavra de Deus não foi revelada a você. Compreende? Os filhos de Eli eram assim, lembra lá? Eles eram adultos. Eles conheciam todo o ritual, mas não tinham temor a Deus. Então temos que ter muito cuidado com isso, tá, irmãos? Temos que ter cuidado de querer transformar nossos filhos em batistas. Meu filho, minha filha vai ser aquele batistão. Não, eles têm que ser salvos. Se é na batista, se é na assembleia, não interessa. E às vezes nós queremos que nossos filhos sejam aquilo que projetamos ser. Apresente os filhos a Deus. Não apresente apenas o ritual. Não apresente apenas a liturgia. Isso é importante. Mas às vezes nós só fazemos isso. Versículo 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, hein? Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Que menino educadinho, né, rapaz? Acho que se fosse eu no lugar de Samuel, eu falar, pelo amor de Deus, Eli não sabe o que é Davi, eu vou ficar dormindo. Mas que menino de Deus! 3 vezes ele ouviu a voz, ele se levantou e foi lá, estou aqui, o que eu posso ajudar? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, olha só, irmãos, quando que Eli percebeu? Só na terceira vez, hein? E lhe disse, olha o que ele falou, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Irmãos, observe que Eli dá todas as dicas para Samuel. Entende? Vai, se ele falar de novo, responda. Mostra que possivelmente Deus já havia falado com Eli dessa maneira. Mas devido à sua má conduta, Deus já não falava mais com ele. Lembra que naquele período Deus não se revelava mais, não se falava tanto? Pensa no coração de Eli. Eli estava tão distante que precisou ir 3 vezes Samuel conversar com ele para ele falar, é Deus te chamando, Samuel.
Se Eli tivesse conectado com Deus, se ele estivesse íntimo com Deus, na primeira vez falou, opa, mas eu não te chamei. Você ouviu uma voz? Ouvi. Então acho que é Deus. Talvez seja Deus falando com você, Samuel. Não, Eli foi pela terceira vez, mostrando a frieza, mostrando o distanciamento de Eli com as coisas de Deus. Não com as coisas de Deus, perdão, com o próprio Deus. Porque ele estava muito próximo das coisas de Deus, do ritual, do culto, de tudo mais, mas ele estava distante da intimidade com Deus. Versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo lá direitinho, que nem ele me pediu. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar... Rapaz, olha que conversa pesada que Deus teve com Samuel. Olha só. Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Preste atenção, irmãos. Eli não estava sendo enganado, os filhos não faziam nada escondido, Eli sabia. Isso é um problema quando nós temos consciência dos pecados dos nossos filhos e fazemos vista grossa. Olha o erro. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Os filhos de Eli, servindo a Deus, trabalhando lá no templo de Deus, faziam coisas detestáveis, dormiam com as mulheres, roubavam sacrifício e Eli não fazia nada. Gente, vocês têm noção do que essa atitude significava para as outras pessoas? Imagina você indo levar um pedaço de carne, de sacrifício, com todo o seu coração, levando o melhor da sua criação para oferecer um sacrifício a Deus, você e sua família com toda a alegria. Quando você vai, você vê o filho do sacerdote roubando aquilo e levando para ele. Como é que fica o teu coração? E Deus não faz nada. Como é que ficaria o teu coração se você fosse lá adorar a Deus, no lugar sagrado, lá no templo de Deus, e você sabe que os filhos do sacerdote estão dormindo com as mulheres que trabalham lá, as mesmas mulheres que limpam, que fazem tudo, os filhos do sacerdote ficam dormindo uma com a outra, tendo relacionamento com todas, e Deus não faz nada. As atitudes dos filhos de Eli faziam com que as pessoas se distanciavam de Deus, por isso que era desprezível, e por isso que Deus tinha que agir. Já que Eli não agia, Deus iria agir. Versículo 14. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício e oferta. Gente, presta atenção, ó. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício e oferta. Significa o seguinte, Deus está dizendo, não existe sacrifício, não existe oferta que fará com que eu perdoe esses pecados dos filhos de Eli. Olha, irmãos, os pecados dele chegaram a um nível que não havia mais, os caras podiam levar um elefante lá para sacrificar. Deus falou, não existe propiciação agora que vai tirar essa culpa. Eu dei tempo, eu dei prazo, Eli, você não fez nada. Irmãos, entenda uma coisa, há tempo para tudo, tá? Às vezes a gente acha assim, enquanto a vida, às vezes eu acabo falando dessa frase também, enquanto a vida é esperança, mas às vezes, mesmo em vida, as pessoas podem ter chegado num tempo letárgico, numa situação tão letárgica, tão fria com Deus, que ali não há mais possibilidade. Que isso, pastor? Chega no limite. Chega no limite. Isso é pecado. Não espere chegar no limite, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, Eli amava mais os seus filhos do que a Deus. É por isso que ele não repreendia seus filhos. É por isso que ele não fez o papel de pai, de chegar para os filhos e falar, meus filhos, parem com isso. Olha o testemunho que vocês estão dando. Olha o que está acontecendo. Não, Eli não fez nada disso. Deixa eu deixar duas frases para vocês. Pais que amam mais os seus filhos do que a Deus, perdem seus filhos. Pais que amam mais a Deus do que os seus filhos,
salvam os teus filhos. E ainda hoje eu vejo isso muito claramente. Há famílias, há casais que eu tenho como referência de pais. Sei que eu vou errar muito, mas se eu errar é porque eu quis, consciente. Eu tive um pai fantástico e tenho uma mãe incrível, que nos ensinaram padrões, nos ensinaram padrões éticos, morais e o caminho de Deus. Eles se converteram depois de adultos já. Mas meu pai me disciplinava quando errava, minha mãe, tudo mais. Então, se errar, erramos porque quis. Tenho minha irmã, que é uma mãe incrível para minha sobrinha. Eu acho muito legal a maneira como ela cria a Mariana. Meu irmão Marcelo, que paizão que é para os filhos. Eu admiro o cuidado, o carinho, ele com a Michelle, como é duas crianças incríveis, a Manu e o Arthurzinho. E eu fico observando. Na igreja eu tenho casais que eu observo a forma como cria. E tem casais, irmãos, que eu olho e falo, eu não estou longe disso. Pegue experiência daqueles que fazem a coisa certa. Eli fez tudo de errado. Eli amava tanto os seus filhos que não os repreendia. Por medo, talvez, e por isso ele os perdeu. Versículo 14. Por isso eu jurei à família de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício e oferta. E Samuel, versículo 15, ficou deitado até de manhã. Gente, você acha que Samuel dormiu depois de ouvir tudo isso? É ruim. Samuel ficou deitado até de manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor, né? Foi fazer o ritual, abrir as portas, porque o templo tem que estar aberto, fazer tudo aquilo. E ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas Eli o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui. Responde. Quando Samuel, meu filho, eu lembro do Laura, da nossa igreja, que sempre tem Samuel. Ô, meu filho, Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Aí Eli perguntou, olha o que Eli perguntou. O que o Senhor lhe disse? Mas, gente, ele sabia que tinha ficado ruim para ele. Ele sabia. Sabe por que ele sabia? Olha como que ele fala para Samuel. Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Eli sabia que Deus tinha falado dele para Samuel. E Eli é incrível, né, gente? Eli foi omisso com seus filhos, passava a mão na cabeça. Agora, coitado de Samuel, disse que Deus faça com muita severidade se você não me contar o que ele falou. Quer dizer, com seus filhos, você comigo, né? Que estranho. Versículo 18. Então Samuel lhe contou tudo. E nada escondeu. Mas olha, gente, que interessante a postura de Eli. Olha que interessante. Então ele disse, Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Que fantástico! Irmãos, eu acho muito lindo na Bíblia quando nós vemos essas passagens ao qual Deus trata as pessoas, no momento em que Deus trata o pecado e a culpa das pessoas, e as consequências dos pecados recaem sobre a vida das pessoas, e em vez dela chegar e falar, mas por que, Senhor? Por que comigo? Oh Deus, o Senhor não me ama. Em vez de ficar esse esperneio, as pessoas param e falam, Ele é Deus, como Eli. Ele é Deus. Que Ele faça o que lhe parecer melhor. Ele é Deus. Eli não falou, mas Senhor, por quê? Deus não faça. Não. Ele reconheceu que errou. Lembra de Davi? Mesma coisa. Davi teve o caso com Batseba. O filhinho deles nasceu, ficou doente. Davi orou, jejuou. O menino morreu. Tá? Fazer o quê? Eu fiz a minha parte, mas Deus fez a parte dele. Jó, quando perde tudo, perde os filhos, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vivemos num período em que ninguém quer assumir as consequências dos erros. Quando a gente sofre, mas Deus não me ama, Deus, olha que... Eu acho incrível esse posicionamento de Eli. Eli foi errado, Eli criou os filhos errados.
Ofni e Finéias se tornaram o que se tornaram por culpa de Eli. Eli foi omisso com os filhos. E agora os filhos vão pagar um preço, porque Eli sabe que ele tem responsabilidade. E ao invés de Eli jogar a responsabilidade para Deus, Eli fala, bom Senhor, o Senhor é Deus, faça o que lhe parecer melhor. É óbvio que ele não ficou feliz, mas ele não questiona Deus. Versículo 19. O Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. O Senhor estava com Samuel. Que lindo! Gente, eu quero tirar algumas lições desse texto fantástico. Primeiras lições. Observe que Samuel cresceu em um lar religioso, certo? Porém, pecaminoso. Então, meus irmãos, o fato de crescer num lar religioso não significa que é um lar saudável. Porque há muitos lares religiosos que são lares doentes. Há muitos lares religiosos que, ao invés de criar crianças saudáveis, criam crianças traumatizadas. O pai na igreja é uma bênção, mas dentro de casa é o diabo. A mãe na igreja é uma maravilha, mas dentro de casa transforma no inferno a vida do marido, dos filhos. Grita, bate, esperneia, faz o filho passar vergonha, faz o marido... Então, isso se torna pior. Hoje há uma quantidade de pessoas, adultos e jovens, distantes da igreja, justamente por causa desse ambiente que cresceu. Pais, mães, pastores, que lá no templo é uma coisa, na igreja é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Então Samuel cresceu num lar muito religioso, mas um lar pecaminoso. Mas apesar dos maus exemplos dos seus irmãos, porque ele foi criado junto aos filhos de Eli, ele não se deixou ser influenciado por eles. Que bênção! Que maravilha! Glória a Deus por isso! Qual o exemplo que você tem dado a seus filhos? Qual o exemplo que eu estarei dando a Luísa? Imagina nossos filhos vendo a gente ir para a igreja, cantando, louvando, e chega em casa é totalmente diferente daquilo. Assim como Eli fazia. Pense nisso. Outra coisa, irmãos, o profeta Eli, ele estava tão distante de Deus, que Deus teve que falar com Samuel, com uma criança, mas não falou com ele. Pararam para pensar? Eli, o sacerdote ali, era um homem, era um profeta, era um homem que Deus usava. Era ele que Deus tinha que falar. Deus deveria falar com Eli o seguinte: Eli, você vai escolher Samuel, assim como Deus fez com Samuel quando foi para escolher Davi. Né? Deus fala com o profeta vai. Era para Deus falar com Eli, para Eli chamar Samuel, mas não, Deus nem fala com Eli. Deus ignora Eli e vai falar com uma criança. Infelizmente, em muitas famílias, Deus tem falado diretamente com as crianças. Porque seus pais já não mais falam com Deus. Em muitas famílias, Deus tem se relacionado diretamente com as crianças. Porque seus pais já não têm mais relacionamento com Deus. Para se pensar também, meus irmãos. Mas agora, olha que coisa linda isso. A mãe de Samuel, lembra Ana? Ana consagrou Samuel a Deus. Antes dele nascer, ela já falou, se ele nascer, eu vou dar ele ao Senhor. Ô, gente, faça isso quem tiver oportunidade. Consagre teu filho, tua filha a Deus. E sabe o que é consagrar a Deus? Existe hoje algumas figuras, né? Algumas figuras que nós utilizamos. Como, por exemplo, altar. Aqui é o altar de Deus, né? Mas, gente, altar é lugar de sacrifício, certo? Altar é lugar de sacrifício. Hoje ninguém mata ninguém no altar, mas o altar significa sacrificar a minha vontade. Quando consagramos alguém a Deus, ou nossos filhos a Deus, é como se dessemos a Deus a autoridade dele sobre nossos filhos. Você já consagrou seu filho a Deus? Como igreja evangélica, como pastor batista,
principalmente batista, nós não temos por costume batizar crianças, né? Nós temos por costume apresentar as crianças a Deus, fazendo uma oração, consagrando. E na IBVM eu tenho o costume de mostrar para os pais que a responsabilidade é deles. Muitas pessoas, gente, eu tenho observado desde quando eu estou aqui, eu estou há 5 anos, e eu tive que mudar algumas questões na apresentação das crianças aqui na igreja. Por quê? Porque haviam pessoas que iam no culto, chegava do nada, nunca foi na igreja, fui, pastor, quero apresentar a criança hoje. Apresentava a criança e nunca mais aparecia. Hoje eu não faço mais isso. Apresento criança de pessoas que são frequentes da igreja. E se a pessoa não for, eu quero ter 3 conversas com os pais primeiro. Desde quando eu tomei essa decisão, há 3 anos atrás, eu tomei essa decisão. Se a pessoa não for da nossa igreja e ela quiser apresentar a criança, eu apresento. Porém, eu quero ter uma conversa, eu quero ter 3 encontros com os pais. Sabe quantos pais procuraram e depois que eu falei, fizeram a apresentação? Nenhum. Sabe por quê? Porque eles não querem compromisso. Eles pensam que apresentar a criança é um ritual de fechar o corpo. É que nem na macumba, vai, fecha o corpo, fez a oração, saravá, não pega mais mal olhado, não pega mais macumba, mais nada. É isso. No imaginário das pessoas, apresentar a criança a Deus na oração é como se eu fiz a minha parte. Nossa, que coisa linda, meu filhinho foi orado, Deus abençoou, o pastor orou, tudo graças a Deus. E aí o pai vive a vida relapsa, a mãe vive a vida relapsa, e agora a responsabilidade é com Deus, porque eu já apresentei, fiz meu papel de pai e de mãe. É isso que acontece, gente. É isso que acontece. Muitas pessoas apresentam seus filhos a Deus, porém se esquecem de apresentar Deus a seus filhos. O que é mais importante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é tão simbólico que falar assim, eu vou apresentar Deus a meu filho, gente, Deus já conhece a gente antes de nascer, lembra? Então a gente não apresenta a Deus. A gente ora, consagra. Eu não vou chegar para Deus e falar, Senhor, olha, essa daqui é a Luísa, quero apresentar a Luísa. Não, Deus já conhece ela antes. Eu apenas consagro. Mas a minha responsabilidade é apresentar Deus a Luísa. A responsabilidade dos pais é apresentar Deus a seus filhos. Se você ainda não fez isso, faça. Se você ainda não apresentou Deus a seus filhos, faça. Independente da idade deles, apresente Deus a eles. Ore por eles e com eles. É importante não apenas você orar por seus filhos no seu quarto, mas é importante você orar com eles na sala, na hora do almoço, em qualquer momento, ore com eles. Leia a Bíblia com eles. Fale para eles sobre as suas experiências com Deus. Cara, fale sobre o que Deus fez em você. Meu filho, um dia a gente está vivendo assim, uma situação difícil, Deus mandou alguém e nos abençoou. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem experiência de Deus para falar para teu filho, repense a tua vida espiritual. Se você não tem uma experiência de Deus para falar sobre teu filho, uma coisa que Deus falou ao teu coração, uma maneira que Deus agiu na tua vida, uma forma que Deus tocou em teu ser, fala assim, aquele dia foi mágico, foi... Ah, meus irmãos, repense sua experiência com Deus. Faça com que seu filho sinta o desejo de se relacionar com o seu Deus. No Antigo Testamento isso era tão lindo que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus do pai que apresentava o filho, agora o Deus do pai se torna o Deus do filho. Entende? Era essa a ideia. Então o meu Deus ainda, a Luísa vai ter o tempo de aceitar ela, mas eu tenho que apresentar esse Deus a ela, eu tenho que fazer com que ela sinta desejo de se relacionar com esse Deus também. Meus irmãos, que nossos filhos possam ver em nós a referência de um homem e de uma mulher de Deus. Que através do nosso exemplo eles sintam um desejo de servir ao mesmo Deus que nós servimos. Vamos orar para que nossos filhos possam ouvir a voz de Deus desde pequeninos, desde o seu ventre. Meus irmãos, não se esqueça que João Batista foi cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe. João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo antes de nascer. Deus fala com crianças, Deus chama as crianças, Deus usa as crianças.
Não perca essa oportunidade, não pense que teu filho é muito pequenininho. Pastor, ele é muito novo. Não faça isso em nome de Jesus. Seu filho não é tão pequenininho, seu filho é bênção. Quantas vezes, meus irmãos, eu fui abençoado por crianças que vêm falar algo no meu coração, que me enche de alegria, me renova, crianças que são usadas por Deus. Não tem idade, Deus usa todas as crianças, que nós possamos fazer com que nossos filhos ouçam a voz de Deus desde pequeninos. E que nós possamos ajudá-los a serem homens e mulheres que irão impactar este mundo, meus irmãos, porque esse mundo está muito necessitado do poder, da graça e do amor de Deus. E são os nossos filhos que irão transformar esse mundo. O problema é que às vezes algumas pessoas esperam se tornar adulto, adolescente para falar de Deus. Você já perdeu teu filho. Você já perdeu teu filho. É no ventre. É na concepção. Se você está grávida agora, ou se você nem grávida não está, vocês como casal não estão nem grávidos, mas já ore pelo teu filho, consagre a ele. Isso que Ana fez, gente. Ana orou por Samuel antes dele nascer, antes dele ser concebido. Lembre-se que possamos apresentar nossos filhos a Deus, mas não nos esqueçamos de apresentar Deus aos nossos filhos. Eu estou tão ansioso, porque quando voltar os cultos na IBVM, vamos ter umas 4 crianças para apresentar. Isso é fantástico. Só que cada pai tem que estar apresentando Deus aos seus filhos. Irmãos, que que oremos para que nossos filhos reconheçam a voz de Deus quando Ele o chamar. Sabe por quê? Porque se Deus chamou Samuel desde pequeno, Deus vai chamar teu filho, se Ele quiser também, desde pequeno. Se seu filho falar que ouviu a voz de Deus, creia nisso. Faça com que ele tenha experiências com Deus. Só que muitas vezes alguns pais estão como Eli. Já não tem mais relacionamento com Deus. Já não sentem mais a presença de Deus. Já não sabe nem como que é mais. Se você está nessa situação de frieza espiritual, chegue-se a Deus, consagre-se a Deus, torne-se um pai e uma mãe temente a Deus. E por favor, aqui de coração para o pessoal da IBVM, não torne seus filhos ratos de igreja. Quando eu falo rato de igreja, né? Rato é porque gosta de igreja, sabe? Aquelas pessoas que gostam de culto, isso é bênção. Isso foi o que Eli ensinou Samuel a fazer, lembra? Eli ensinava Samuel a ministrar na igreja. Só que Samuel ainda não havia sido apresentado a Deus. Leve teus filhos na igreja, mas não se esqueça de levar seus filhos a Deus. Tá? Aproveite esse tempo de pandemia. Você não precisa da igreja para que teus filhos conheçam a Deus, porque seus filhos têm que conhecer a Deus através da sua vida. Que possamos estar dando a oportunidade aos nossos filhos crescerem no conhecimento de Deus. E que possamos, irmãos, eu falo em especial para os irmãos da IBVM e para todos que estão ouvindo, tá? Que as nossas crianças possam ouvir a voz de Deus desde pequeninas. Para que nossos filhos possam se entregar a Cristo desde pequeninos. Para que nossos filhos façam a diferença, não apenas quando entrar no mercado de trabalho, não apenas quando entrar na faculdade, mas quando estiver na creche. Que as pessoas possam ver que os nossos filhos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos já são cheios do Espírito Santo. Que as crianças possam olhar nossos filhos e ver que eles são de fato meninos e meninas de Deus. Porque se Deus já havia chamado Samuel desde pequenino, Ele pode chamar nossos filhos também, que nossos filhos possam estar preparados para dizer ao nosso Deus: eis-me aqui, Senhor. Que eles sejam grandes homens e mulheres, que levem paz, amor e poder de Deus para o resto do mundo. Amém? Vamos orar.
Oh Deus querido, obrigado, Pai, por esse tempo, por essa palavra. Senhor Jesus, obrigado pelas crianças, ó Pai, todas as crianças do mundo. Eu quero pedir para as crianças ali da IBVM, das crianças do projeto dos Samurais de Cristo, das crianças do bairro da Vila Muniz, Pai, que essas crianças sejam tocadas pelo Senhor, que o avivamento comece por venha através dela, por elas, ou comece por elas, que seja, ó Pai, mas que essas crianças, ó Pai, sejam manifestadas através dela a glória do Senhor, ó Pai. Às vezes nós nos focamos tanto nos adultos, nos jovens, e acabamos sendo negligentes com as crianças. Nos perdoe por isso. Mas que as nossas crianças sejam cheias do Espírito Santo, fale aos ouvidos delas, ó Pai. E que elas possam dizer desde hoje, eis-me aqui, Senhor. Use-as para que elas sejam usadas em nossas vidas, assim como elas já são. Use elas, ó Pai, para que elas sejam bênçãos em nossas vidas, assim como elas já são. E que elas, ó Pai, cresçam no conhecimento e na graça do Senhor. Pai, ajude a todos os pais a serem homens e mulheres tementes ao Senhor, que não ensinem seus filhos a serem apenas religiosos, mas ensinem seus filhos a amarem o Senhor, a conhecerem ao Senhor, para a tua e tua glória. Nos dê uma semana abençoada e guardada pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Já estou com saudade de vocês. Quinta-feira, culto às 19h30. Domingo, às 19 horas. Células estão continuando. Vou ter esses 15 dias de descanso. Descanso não, né? De cuidar da Luísa e da Mari. Ore por nós. Amo vocês. Um beijo. Não tenha medo, tenha esperança. E a mudança começa em mim. Tchau.